Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui o vereador Irlan Mello, um amigo que eu conheci recentemente, mas que já tem me impactado aí com algumas histórias, com algumas situações. Ele é muito amigo também de alguém que caminha conosco já há bastante tempo, que é o Fábio, né? Depois você pode contar como conheceu o Fábio. Mas eu queria, Irlan, primeiro dizer que eu estou muito feliz com a sua presença aqui hoje. Você é um cara muito respeitado, com um testemunho já testificado na nossa cidade. Então estou muito feliz de receber alguém como você aqui no Catedral Cast. Eu queria também que você se apresentasse um pouquinho mais aí, falasse aí quem que é o Irlan, o que o Irlan gosta de fazer, um pouquinho da sua história. E a partir disso a gente vai batendo um papo. Beleza, pastor Juan. Uma alegria, uma felicidade para mim poder estar aqui hoje participando desse podcast tão legal aí que você está fazendo inovação na cidade de Belo Horizonte, que é muito interessante. O meu nome é Irlan Mello, eu tenho 46 anos de idade, eu tenho 32 anos de batizado, eu nasci e fui criado num lar evangélico, sou casado com a Giza, eu tenho quatro meninos. Uau. 4 meninos. Depois São te mandar 3 meninas e um menino. 3 e a meninos idade e um deles? menino. A Noemi, mais velha, ela tem 20 anos, vai fazer 21. Depois vem a Maria Eduarda, que acabou de completar 12 anos. Depois vem então o Enzo. Deu um tempinho aí, né? Sim, porque a Noemi, ela nasceu com hidrocefalia, que é uma doença que... Meu irmão caçula teve. Teve, né? Teve com 14 anos. Pois é, então ela teve no último ultrassom que foi descoberto. Então, Entendi. assim, com 3 meses de idade, ela fez uma cirurgia experimental, que não era a válvula. Entendi. Chama terceira ventriculostomia. E assim, Deus a curou, sabe? Assim, Glória a Deus. eu não sei se aqueles que vão ver depois o podcast pode ter uma noção do que você o que é você ser um pai, ter um presente de Deus, que é ter um filho, que foi o que aconteceu, mas que aos 3 meses de vida, no dia do meu aniversário, eu estava na capela do Hospital Biocor fazendo a seguinte oração: Deus, eu te agradeço porque por 3 meses eu fui a pessoa mais feliz do mundo, porque eu descobri o que é ser pai. Mas eu queria te pedir uma coisa: cura minha filha, se não leva ela. Porque os médicos diziam que talvez ela não andasse, não falasse, talvez ela virasse um vegetal a partir daquela cirurgia. E naquele dia, pastor, eu consegui visualizar aquilo que a mulher do fluxo de sangue visualizou. Ela viu o milagre acontecendo antes dele acontecer. Sim. Eu enxerguei a minha filha, naquele dia que eu estava ajoelhado no Hospital Biocó, eu enxerguei ela andando, brincando de boneca, andando de bicicleta, indo para a escola. E quando eu estava visualizando aquilo, eu falava com Deus, falei: Senhor, é isso que eu quero viver na vida da Noemi, é isso que eu quero viver. Resultado, hoje ela já está com 20 anos, ela está no 6º período do curso de Direito. Uau. E ela é uma pessoa normal. Glória a Deus. E sim, Deus tem feito... A fé crê antes de ver, né? É isso aí. Então, assim, foi muita luta, né? Até chegar no médico e ele liberar. Foram 6 anos até ele liberar. E ele me disse, ele falou: Irlan, eu preciso de uma alegria de 6 em 6 meses. A sua filha é o meu caso que não tem sequela. E eu preguei para ele, eu disse para ele, eu falei assim: porque Deus usou as suas mãos para curar minha filha. Porque eu disse para ele que eu estaria em oração durante a cirurgia. E aí, eu tenho a Maria Eduarda com 12, o Enzo que tem 8 e a Antonella com 5. Aí já deu uma diferença de uns 4 aninhos. E aí a minha esposa não quis confiar em mim e ela mesmo ligou, né? Porque senão... Não via mais, claro, né? Claro, eu vou te falar, é bênção demais. Eu tenho um amigo que fala que para cada filho que Deus nos dá, é como se ele desse pra gente um pote de ouro. Às vezes vazio, mas ele vai enchendo depois. Verdade. E no início a gente é meio descrente, né? Pensa assim, não, mas tá aí na prática, como que eu vou pagar a escola? Na prática, como que eu vou fazer? E é impressionante como que a gente às vezes não percebe nitidamente, mas quando a gente olha a longo prazo, a gente vê o cuidado de Deus diariamente, né? Perfeitamente, pastor. Uma das minhas áreas de atuação é o magistério. Eu dou aula nas faculdades Kennedy Promove, Faculdade de Direito, e eu sempre tive esse desejo no meu coração, mas assim, tinha ficado amortecido.
Depois, com esse tanto de menino, o professor ele tem desconto, né, por conta do sindicato. Então, me ajudou a pagar os estudos dos meninos. Porque senão, acho que eu não conseguiria, não. Mas, de uma forma ou de outra, Deus abriria uma porta eu imagino para que eles pudessem receber uma educação de qualidade. Porque, assim, a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, né? Então, eu creio que todos eles foram muito sonhados. Inclusive, a última Antonella, não sei como que vocês fazem aqui na igreja, ou o pessoal que está nos assistindo, mas na nossa igreja a gente tem aqueles pedidos do final do ano, aquelas orações. Sim. Então, eu coloquei na minha listinha lá, para o ano seguinte, mais um filho. Mas sem a minha esposa saber. Mas Deus é perfeito. Se for da vontade dele, ele fala com ela também. E aí ela só me ligou dizendo que iria me matar porque ela estava grávida. E aí eu fiquei, glória a Deus, na hora eu fiquei muito feliz. Da última, Antonella. E ela veio para acabar, assim, para derrubar a casa. Ela é muito assim, elétrica no 220. Traz alegria para casa, alegria, traz vida, né? Alegria. Quando ela não tá, fica vazio lá, Com né? certeza. Eu tenho o meu caçula que é assim também. Quando ele não tá, parece que a casa tá vazia. E quando tá, é um furacão. É isso. Mas aí. Eu gosto desse furacão também. Aí. Antigamente, eu pensava assim, que a casa boa era aquela casa toda organizadinha, né? Mas um dia um amigo ele fez uma ilustração que para mim fez todo sentido. Ele falou assim, se eu te pedisse para organizar as facas e os garfos, como que você organizaria? Aí eu pensei, cara, eu vou colocar colher com colher, faca com faca, garfo com garfo. Ele falou assim, não, mas você tinha que ter me perguntado organizar para quê? Porque se é organizar para guardar, você tá certo. Mas se for organizar para usar, então é diferente. É garfo, faca e colher. Não é tudo separadinho, bonitinho, é misturado. Isso fez sentido na minha vida para quê? Porque quando a gente tem a mentalidade de organizar para manter, para guardar, a casa tem que estar impecável. Mas hoje eu prefiro a minha casa com os brinquedos, com as coisas lá, porque é sinal de que passou gente ali. Tem vidas ali. Né? E a casa foi feita para as pessoas e não as pessoas para a casa. Então, eu celebro. Eu já fui um cara, assim, muito pragmático, assim, mas hoje eu celebro um pouquinho dessa bagunça, porque é sinal de que tem vida, tem criança, tem alegria, tem gente, tá passando gente ali o tempo todo. A mesma coisa aqui na igreja, isso é muito gostoso. Talvez essa seja a diferença, por exemplo, entre uma casa e um lar. Não é? A casa pode ser aquele ambiente físico, né, parado, sem graça. E o lar não, o lar tem vida porque tem pessoas ali habitando, tem pessoas desenvolvendo as suas mais variadas atividades, né? Ó, eu vou te dizer, minha casa, assim, é brinquedo para tudo quanto é lado, espalhar para tudo quanto é lado. Então, você tem uma jovem, o restante tudo mais ou menos na infância, né? Uma saindo ali para adolescência. Pré-adolescente. Então tem brinquedo para todo lado. Para todo lado. E a Noemi, por ela ter passado por isso tudo, então ela, assim, os outros meninos se apegaram muito a ela. Então ela acaba que brinca com eles também, tudo, e assim, é muito bom. É um ambiente muito agradável, assim, e eu acho que isso que a gente precisa, né, pastor, de ter vontade de voltar para casa. Isso faz muita diferença. A minha esposa me ensinou muito sobre isso, de que o lar é a diferença da casa do lar, né? O lar tem que ser o nosso refúgio, tem que ser o lugar que a gente mais ama estar. E tem muitas famílias que, por não entenderem o princípio do lar, transformam a casa, por causa do excesso, talvez até de zelo, num ambiente assim, onde você tem que pisar em ovos, né? E às vezes, ou a esposa ou o marido não tem aquele prazer de voltar. Fica arrumando muita coisa fora porque não tem essa alegria de estar em casa. E família é a base da sociedade, né? Família antecede cidade. Primeiro, Deus só criou duas instituições até hoje. A família e a igreja. E a igreja é a família dele. Então, família antecede cidade, família antecede qualquer instituição, família forte, cidade forte. Verdade. Então, esse retorno para casa, esse estar em casa tem que ser, de fato, algo saudável, sadio. Rilan, você é um homem de fé, né? E conta como que foi isso na sua vida, quando você conheceu Jesus. Veja bem, eu nasci e fui criado num lar evangélico e aos 8 anos de idade, na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu me lembro que uma missionária, e o nome dela era Fé. Olha... Eu achava aquilo estranho, mas me marcou, né? E ela, assim, usada por Deus, ela disse, olha, Deus vai te levantar como um pastor. Com 8 anos. Eu nunca imaginava isso na minha vida. A fé criante de vida. Eu não imaginava isso que aconteceria na minha vida, né?
E eu fui desenvolvendo a minha vida normalmente. Depois eu passei para a Igreja Batista, fui batizado no dia 31 de dezembro de 89. Eu também fui batizado dia 31 de dezembro também. Pois é. Na virada do ano. Engraçado, né? As igrejas batistas tinha isso, né? De batizar no final do ano. Olha, pastor, deve ter sido umas 20 pessoas que batizaram. Eu voltei nessa igreja depois, um certo tempo, a igreja do bairro onde os meus pais moram. Hoje, eu entro e falo, gente, mas não é a mesma igreja. Por quê? A igreja está igual, mas ela diminuiu. Na verdade, é eu que enxergava tudo maior, né? Muito, muito interessante. Então, assim, eu fiz direito. Aos 17 anos já estava na faculdade, aos 21 eu já era advogado, mas eu tinha um chamado. Depois eu fiz teologia, e aí eu fui convidado, né, para o ministério pastoral. Eu já tinha isso no meu coração. Pra você ter uma ideia, pastor, antes de casar, eu falei, a minha esposa, eu a conheci como uma vizinha da rua que eu morava. E a família dela toda era católica. Eu a conheci um pouco depois, ela teve um problema, a família dela teve um problema judicial que eu fui atender, e aí eu convidei ela para ir na igreja. Ela foi a primeira vez, muitas pessoas entregaram a vida para Jesus, ela não entregou. Eu fui a segunda, outras pessoas entregaram a vida para Jesus, ela não entregou. Na terceira eu falei com Deus, eu falei, Senhor, eu estou interessado, mas se ela não for para seguir o mesmo caminho que eu, não vai dar certo. E aí, só uma pessoa entregou a vida para Jesus nesse dia. Foi justamente ela. E nesse dia eu ainda disse para ela do meu chamado ao ministério pastoral e que, se isso acontecesse, eu estava disposto a fazer o que Deus quisesse, de sair do país, de ir para outros cantos. E ela é filha única, né, muito apegada à família. Então eu imaginei que talvez fosse o momento da ruptura ali. Mas ela permaneceu firme e nós estamos casados já há muitos anos. E uma das coisas que me marcou muito na questão do ministério pastoral é de você ter disponibilidade plena. Coisa que eu tenho. E por isso que eu creio que nós vamos entrar nessa temática, por isso que quando eu vi a minha vida mudando para um outro lado, eu, na verdade, a princípio, eu não queria, sabe? Eu não achava que era aquilo que Deus queria para mim, porque eu estava me preparando para outro rumo. Entendi. Mas a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. É determinado momento da vida que a gente começa a entender o porquê que tudo nos aconteceu. Então, eu vejo Moisés assim, eu fico pensando que ele deve ter vivido algumas crises existenciais bem pesadas, porque ele foi, entre aspas, abandonado pela mãe, criado no meio de duas culturas. Então, com os hebreus, onde ele foi amamentado, ele aprendeu que existia só um Deus. Com os egípcios, ele aprendeu e recebeu a melhor educação da época, o melhor treinamento de guerra, de liderança, né? Ele cresce ali no meio daquelas duas culturas. Num determinado momento, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, toma partido do mais fraco, mata o egípcio e foge para o deserto. Aí no deserto, eu fico imaginando ele pensando, cara, minha vida é uma tragédia. Eu fui abandonado pela minha mãe, matei uma pessoa no Egito, fugi para o deserto, tive uma possibilidade de ser o sucessor de Faraó no Egito, mas estou aqui no deserto agora. E no deserto ele encontra um sacerdote medianita chamado Jetro, que vai ensinar para ele a encontrar água, as rotas de fuga e a pastorear ovelhas. E quando termina essa parte, Deus aparece para ele e fala, como se Deus falasse assim, olha, agora você vai entender tudo o que você viveu. Você precisava ter vivido com os hebreus para saber da minha existência. Mas você precisava, por causa do desafio que eu vou te dar, receber o melhor treinamento de guerra, receber a melhor educação possível e receber a melhor instrução possível. Quando você recebeu essa parte técnica, eu te levei para o deserto e lá você teve um encontro com um homem de Deus que te ensinou a pastorear ovelhas, a encontrar água e a liderar o povo no deserto, que é o que você vai fazer inclusive agora. Você vai lá no Egito buscar o meu povo e você vai conduzi-los ao longo de toda essa peregrinação rumo à Terra Prometida. Então, tem muitas coisas que a gente não entende enquanto está vivendo, mas chega uma hora que Deus faz assim e parece que tudo faz sentido. Então, você construiu ali mais ou menos uma visão do lugar que Deus estava te levando, mas no meio do caminho ele mudou um pouco a direção. E hoje faz sentido para você? Hoje faz. Você imagina, né? Eu estou num congresso de pastores no Allianz Parque, recebendo ministrações de homens e mulheres de Deus de todo o mundo num congresso, e de repente eu recebo um telefonema onde uma pessoa
me convida para entrar na política. Na hora, eu disse... Isso foi que ano, mais ou menos? Isso foi em 2011, das eleições de 2012. E eu, na hora, eu disse para a pessoa imediatamente, é pegadinha? É brincadeira? Ele falou, não, você tem o perfil, nós fizemos uma análise e tal. É claro que eu não sei a motivação do coração dele àquela hora. Por quê? Porque eu sei que política, hoje, né, eu enxergo a política como um jogo, muitas vezes, de carta marcada. Então, ele, na mente dele, ele poderia estar me convidando para me usar na política. Mas Deus, aquilo que José disse para os irmãos, ele falou, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Então, pode ser que aconteceu dessa forma. Então, aquilo me despertou, eu tive um conflito muito grande, porque eu estava me preparando, na verdade, para abrir mão das atividades seculares para ficar 100% por conta do ministério, mas eu entendi que era a vontade de Deus. Fui candidato nas eleições de 2011, de 2012, não fui eleito, pensei em desistir, mas fiz um compromisso com Deus. Falou, se realmente é da tua vontade, só vai me preparar esses 4 anos, e daqui 4 anos eu, de fato, ingresso na vida pública. E aí, pastor, é uma coisa interessante, dentro do que você falou da questão de Moisés, realmente, depois você vai entendendo o porquê das coisas, né? Se eu tivesse entrado imediatamente, eu te garanto, como 2 e 2 são 4, que eu não estava preparado. Eu não estava preparado. E eu me preparei nesses 4 anos. E aí tem o momento da decisão, de você escolher em qual lugar competir, em qual lugar ficar. Porque também o sistema, ele é muito injusto. Então você tem que estar no lugar certo. Agora, quem é que sabe qual é o lugar certo? É só Deus. Então, quando eu tomei a decisão de ficar aonde eu fiquei e fui eleito, a maioria das pessoas disseram que eu errei. Entendi. Que não era aquele lugar. Que aquele local não era o correto. Agora, eu tinha, na verdade, 3 opções. Na primeira, eu seria um fantoche. Não escolhi essa. Na segunda, eu teria recurso financeiro, mas não seria eleito pela votação. E na terceira, que ninguém achava que era possível, eu fui eleito com liberdade total. Nossa. Porque ninguém achava. Então eu não tive combinado, eu não tive ninguém que falasse por mim, eu não tive uma pessoa por trás. E eu pude, mais uma vez, glorificar a Deus, que foi Ele que me colocou lá. Uau. Então, a partir de 2017, eu comecei a exercer a vereança em Belo Horizonte. Eu devo ter sido... nós somos 41, o 37º, o 38º eleito, e aí eu comecei a trabalhar com as habilidades que eu já tinha, assim como Moisés tinha, como, por exemplo, o fato de eu ser advogado, de eu ser professor, isso me ajuda muito no entendimento da legislação, isso me ajuda muito na prática do dia a dia, no diálogo, porque, por exemplo, um advogado está acostumado a conversar com um promotor, com o juiz, por que vai ter dificuldade de conversar com um prefeito, com um secretário? Está acostumado a falar em público. Então, assim, toda essa situação me preparou para esse momento. E eu fiz os 4 anos de mandato, aprovei muitas coisas, muitas leis que eu considero importantes, como, por exemplo, a lei que fecha qualquer estabelecimento da cidade que tenha a prática de pedofilia ou abuso sexual contra criança e adolescente. A lei que fecha qualquer posto de combustível que vende gasolina adulterada. O segundo domingo de dezembro, em Belo Horizonte, é o Dia da Bíblia. Eu sei que existe uma lei nacional, mas é importante a gente firmar os marcos espirituais. 31 de outubro é o dia da reforma protestante. É lei minha também que foi aprovada. Entendeu? Lei que facilita a entrada de hospital na cidade. Então, são coisas que a gente vai preparando assim nesse tempo. Entretanto, pastor, eu não abri mão do meu chamado. Por quê? Porque tem muitos que ingressam ali e mudam, ou tem o seu caráter revelado. Eu acredito mais nesse viés aí. Eu penso assim que poder, dinheiro e fama só dá uma relevância maior para aquilo que já existia dentro do coração das pessoas. Então, uma maldade que antes não tinha uma oportunidade de ser demonstrada, porque agora a relevância ela é vista, mas ela já estava ali dentro daquele coração. Concordo. Então, a exposição, ela expõe. Mas o que vai ser exposto? O que já está lá. Mas a exposição expõe. Por isso que a oportunidade, então, ela só é boa para quem está preparado para ela, né? Então, então, eu te digo assim,
com toda clareza que eu me sinto hoje mais servo do que eu era antes de ingressar na política. Legal. Por quê? Porque o ambiente é um ambiente que você precisa demonstrar o seu caráter o tempo E todo. esse é o papel verdadeiro da política, é servir. Isso. Né? Então eu acho que é um resgate. Servir ao resgate da missão ali. Verdade. E hoje, olhando de fora, e ontem lá no lançamento, tinha um amigo até muito envolvido, o Thiago, ele até ajudou muito na Marcha para Jesus o ano anterior, se eu não me engano. Sim, a pandemia, né? Pandemia. E ele falando de você, eu apresentei o Fábio, mostrei o Fábio e tal, ele falou assim, não, o Irlan hoje, entre os vereadores, é um dos mais respeitados aqui. Começou a comentar os projetos, né? Então, eu acho que o fato de você entender ali como um espaço para servir, o servir tem sido um resgate da missão e tem influenciado outros e impactado outros também. Com certeza. E como que eu vejo, né? Você fala dessa dicotomia até entre chamado e a política. A gente tem uma influência hoje no nosso cristianismo muito forte do pensamento helênico. Então, a Grécia, eles eram antes competidores no sentido de guerra mesmo, e num determinado momento da história, eles viraram a chave e entenderam que o melhor talvez não era partir para a guerra física, mas para uma guerra cultural. E aí começaram a implementar cidades chamadas Alexandrias, que levavam a cultura grega, o pensamento helênico através da arquitetura, da filosofia, enfim. E isso difundiu de maneira muito forte no nosso cristianismo. Então, a dicotomia que a gente enxerga entre sagrado e profano, a nossa escatologia muito fatalística, sem esperança, o assistencialismo pelo assistencialismo, porque uma vez que não há esperança, o pobre sempre vai ser pobre, o doente sempre vai estar doente. Uma vez que não há esperança, então eu só faço a manutenção da dor, mas não promovo a cura. Diferente do que Jesus fez. Ele encontrou o doente, ele curou o doente. Ele encontrou o morto, ele ressuscitou o morto. Ele encontrou o pobre, ele deu alimento. Então tem uma influência muito grande. E a gente tem a tendência de pensar que na igreja, para ser usado por Deus, todo mundo tem que ser pastor, todo mundo tem que ser missionário. Mas na verdade não. Né? Eu costumo pensar que talvez a vocação possa ser dividida em 3 áreas. A vocação redentora, que talvez seja aqueles que vivem exclusivamente para levar a salvação. A vocação profissional, que é aquela onde você tem o médico, o professor, o dentista, é extremamente necessária. E a vocação designativa, que é quando Deus escolhe usar pessoas que nem cristãs são, para um bem na humanidade, como ele usou Ciro, Artaxerxes, Nabucodonosor, Faraó, em momentos específicos para um bem da humanidade. Sim. Então hoje o meu desafio, até enquanto pastor de uma igreja local, é potencializar os meus membros a ter esse entendimento de que eles são tão vocacionados quanto eu. Sim. E de que o papel deles é tão importante quanto o meu. Para que eles não sejam cristãos aqui no sábado e no domingo e extremamente diferentes, né? Medíocres, medianos naquilo que fazem de segunda a sexta. Como se estivessem usando máscaras, né? Não. Para cada situação, uma máscara diferente. Isso, então a excelência, ela honra a Deus e inspira pessoas. Então eu acredito que o cristão, ele tem que ser excelente em tudo o que ele faz, para honrar a Deus e inspirar as pessoas. A luz tem que dissipar as trevas, o amor constrange. Então hoje o nosso desafio é esse. Sim. A gente tem um projeto aqui nos próximos anos, a gente não sabe como Deus vai fazer, mas ele deu esse sonho no nosso coração de montar uma escola de política. Legal. Não de que a gente vai ser uma escola de política completa, né? Então a ideia é ter parceiros que fazem bem o que eu não faço, mas nessa parte de espiritualidade, mentoria, caráter, integridade, a igreja ser chave, mas eu trazer o parceiro que cuida do direito, o parceiro que cuida da administração, e a gente montou um currículo para potencializar pessoas a estarem bem equipadas e fazerem um papel de excelência, porque até pouco tempo atrás o cristão na política era mal visto. Com né? certeza. Era porque ele não estava preparado para aquela função. E ele acabava usando a igreja, né? Isso. Usando a igreja para os seus objetivos. E como a igreja também não estava preparada para entender o seu papel e aquilo que ela deveria, a forma Como que ela deveria fazer. se portar, acabava que aceitava. E isso ia envergonhando, inclusive, o evangelho. Veja bem, um dos primeiros discursos de um colega meu, lá, não vou revelar o nome, ele disse assim, não vim fazer amigos. E naquele momento, o Espírito Santo tocou no meu coração e eu bati no ombro dele e disse assim, pois eu vou ser seu amigo. Antes do final da legislatura, eu estava na casa dele com a esposa, entregando o livro Bom Dia Espírito Santo, e ele já é um batizado.
Uau. E eu fiquei pensando comigo, quem poderia chegar até esta pessoa e falar do evangelho para essa pessoa? Porque quando eu falo, de certa forma, eu sou um igual, porque nós estamos na mesma posição. Eu já tive a oportunidade, não uma nem duas vezes, de falar não de política, mas de Jesus e do evangelho para o prefeito, para o governador, para os secretários. Por quê? Porque eu não consigo dissociar o Irlan vereador do Irlan pastor e do servo de Deus. O Irlan é um homem integral, é um homem inteiro. Então, eu não posso chegar ali e exercer o meu papel, esquecer quem eu sou na essência. E isso faz muita diferença, e eu vejo isso. E nós estamos vivendo um momento, pastor, de muito radicalismo. Para você ter uma ideia, quando eu fui eleito a primeira vez, a oração que eu fiz... Foi 2016. 2016, comecei em 2017. A oração que eu fiz para o Senhor foi essa: Senhor, me dê graça aos olhos do rei. Só pedi isso para Deus. Me dê graça aos olhos do rei. Eu digo para você, pastor, sem orgulho nem vaidade, que eu sou um dos vereadores, ou o vereador, que tem um crescimento muito grande em pedidos atendidos e articulação. Por quê? Porque eu estou disposto ao diálogo. Você entendeu o papel do cristão na reconciliação, né? Isso. Então, a gente está aqui para, não em todas as esferas, criar pontes, né? Promover Exato. o diálogo e pensar sempre nessa reconciliação. Do homem com Deus, do homem com o próximo, do homem consigo mesmo. E a gente não vai conseguir fazer isso batendo. Não. Até no casamento, né? Às vezes, quando eu vou ter uma conversa difícil com a minha esposa, a primeira coisa que eu falo pra ela é: Keila, lembra que a gente joga no mesmo time. Então, tudo que a gente vai conversar aqui é pro nosso time ganhar. Porque dependendo de como a gente começa uma conversa dentro de casa, os dois se armam. Isso. Como se fossem competidores. Isso. Mas a gente joga no mesmo time. Então, é importante aprender até a discutir, né? Verdade. Porque o propósito da discussão é você chegar em algum lugar. O propósito da discussão é chegar numa solução e não gerar mais problema, e não gerar mais separação, mais conflito. E na imaturidade, né, e numa talvez perspectiva de que a gente está sendo usado por Deus dessa forma, nós vamos muito para a pancada. E lá 2 Coríntios 5:18 fala, né, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu um ministério. Ou seja, o político, o dentista, o engenheiro, o médico, o pastor, um ministério. O ministério da reconciliação. É isso aí. Mas me fala mais dos seus projetos na cidade. Bom, olha só, desde 2017, quando eu entrei, eu tenho um grande projeto, que é a criação de áreas de escape no anel rodoviário. Legal. O anel rodoviário tem acidentes fatais. E esses dias aí nós tivemos acidente. Esse podcast aqui pode ser passado daqui um mês, um ano, que vai estar atual por conta disso. E Deus me deu uma ideia. Eu digo Deus porque eu não conhecia. De repente apareceu uma ideia. O que é? Área de escape. A área de escape é uma caixa de brita com um material especial. O caminhão pode vir a 400 km por hora. Entrou ali, parou. E nós temos vários vídeos na internet. Sim. As pessoas podem procurar área de escape. Você vai ver quantas áreas de escape. No sul do Brasil ali, descendo na Serra Gaúcha, tem muito ali. É isso aí. E às vezes entra um atrás do outro. Sim. Eu já vi cena de entrar o outro desesperado, o cara abriu a porta do caminhão para descer, mal deu tempo dele sair, o caminhão cortou ele e entrou na frente assim. Olha só. No fluxo de necessidade. De necessidade. Né? Então, quando eu levei isso para o prefeito, ele disse para mim: Irlan, isso não é minha competência, é rodovia federal. Mas a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Eu sou uma pessoa insistente. Criei um grupo de trabalho, começamos a fazer audiências públicas e brigando e tentando resolver. Conversei com a concessionária e aí eu fiquei impressionado na época. Por quê? Porque a concessionária que administrava a via, que administra ainda a via, ela tem um contrato de 30 anos, que começou em 2013, prorrogado por mais 30 anos, e ela tem o valor de R$0 de investimento no anel rodoviário. Ou seja, quando fez o edital em 2013, que tinha lá uma presidente que se dizia de Belo Horizonte, mas que foi radicada em Porto Alegre, nós tínhamos 53 deputados federais, 77 deputados estaduais, 3 senadores, um governador e um prefeito, e ninguém enxergou que se vai fazer um edital, tem que colocar investimento no anel rodoviário, porque ali tem problemas constantes. E aí Deus interviu. Eu creio que só pode ter sido Deus. Por quê? Porque a concessionária vai entregar a concessão e vai ser feito um novo edital. Uau. E enquanto isso, eu estou lá insistindo. De repente, eu consegui que o prefeito dissesse o seguinte: eu vou fazer o projeto.
não é minha responsabilidade, mas eu vou fazer o projeto. E fez o projeto executivo, custou quase R$100.000, o projeto para 3 áreas de escape ali no anel rodoviário. O que eu fiz? Continuei insistindo, consegui uma audiência com o ministro Tarcísio, lá em Brasília, levei para ele o projeto e aí ele disse que iria fazer a área de escape. Quando ele disse que iria fazer, o prefeito ligou para ele e ele autorizou que a própria prefeitura fizesse. Resultado, a primeira área de escape, antes da entrada do Buritis, está sendo realizada. Uau, e daqui a pouco ela vai ficar pronta. E eu fico imaginando quantas vidas nós vamos salvar, pastor. Já pensou no dia que o primeiro caminhão entrar lá e Deus vai me dar essa graça de eu estar próximo, de eu chegar lá, chegar perto da pessoa, sou José, sou João, olha, quanto que vale uma vida? A Bíblia diz que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Hoje a vida aqui do senhor João, senhor José, quem quer que seja, foi salvo. Fora o desperdício de tempo, os recursos materiais. Sim. E isso... A dor de tantas famílias. Agora eu te pergunto, era competência minha? Não era. Mas se Deus me usou e eu estou à disposição, eu quero fazer. Em 2011, o ex... Agora, Irlan, se prepare, porque a Bíblia diz assim que quando a gente é fiel no pouco, ele nos coloca sobre o muito. Mas isso serve para problemas também. Ser fiel na resolução de poucos problemas, ele vai te levar a resolver problemas ainda maiores. Mas assim, eu acho que... Eu costumo falar isso, pastor, assim. Qual que é a sua profissão? Resolvedor de problemas. É isso. É isso. Porque não tem José outro. chegou no governo do Egito, como governador do Egito, resolvendo problemas. Davi chegou a rei de Israel resolvendo o problema lá do povo, lá do gigante. Então é isso, é resolver problemas. Você pensa, em 2011 o ex-prefeito Márcio Lacerda fez um decreto e separou uma área para criar um MEI, uma escola lá de ensino infantil. Desde 2017 eu estou batendo nisso, batendo. Agora, finalmente, depois de muita luta, eu consegui que a prefeitura assinasse o contrato com a parceria, 700 crianças. 700 crianças que vão usufruir, e é numa área carente, o bairro Cabana, região oeste de Belo Horizonte. Quer dizer, então tem tanta coisa para fazer. Agora, eu sempre estou pensando no coletivo. Isso é algo que as pessoas que estão nos assistindo precisam entender antes de votar. Eu preciso votar em pessoas que vão representar, de fato, a vontade de quem o elegeu e não se representar. Eu não estou lá para fazer minha própria vontade, eu não estou lá para enriquecer, eu não estou lá para fazer negócio. Eu quero desenvolver projetos, resolver problemas, mudar a legislação naquilo que for necessário. Só para você ter uma ideia, nós criamos um grupo de redução de leis inúteis. Nós acabamos com mais de 10 mil leis inúteis na cidade de Belo Horizonte. Reduziu o arcabouço legal. Então, são coisas que isso às vezes não dá ibope. Isso às vezes não vai sair na primeira página do jornal. Mas se eu brigar com uma pessoa lá, aí aparece. Mas não importa. Enquanto eu tiver fazendo aquilo que Deus colocou... a publicidade, Deus vai cuidar dela. Não preocupo com isso. A publicidade humana vai para a internet, vai para a TV, daqui a pouco todo mundo esqueceu. A publicidade que Deus vai fazer, quando Ele decide alargar as fronteiras... É Ele que faz. O que eu peço? A Deus sempre. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Então, eu quero ter paz. E eu faço o máximo que eu faço. Eu me esforço naquilo que eu posso fazer. E tento também, na medida do possível, influenciar outros. Então, eu fico muito feliz quando, por exemplo, o senhor está dizendo aí que vai criar essa escola de política. Quero ser aluno, quero participar. Professor, quero estar junto aí. A gente aqui, né? Porque é importantíssimo. Compartilhando a sua experiência. Importantíssimo. E seus sonhos para o futuro, projetos? Como está o seu coração? Então, pastor, assim, eu tenho recebido muitos convites para me candidatar para um cargo maior. E eu tenho orado muito ao Senhor e Deus tem assim, colocado muito no meu coração Brasília. A forma, o jeito, não sei como vai ser, mas isso tem brotado no meu coração. Então, tenho orado, conversado com as pessoas, conversado com a minha família. Se realmente for a vontade dele, provavelmente eu vou estar no ano que vem disputando as eleições também. Mas isso ainda é um futuro que ao Senhor pertence. Então, vou fazer esse plano, mas esperar a confirmação do Senhor. O que eu penso é o que você acabou de falar. O que eu penso é que eu posso ingressar em resolução de problemas maiores. Sabe? Eu acho que a gente tem que começar a parar de ficar no blá, blá, blá e colocar a mão na massa e fazer. Sim. Como advogado, eu sempre
e lá no mandato a gente é sempre assim, de falar a verdade com o cliente. Às vezes você entra com a ação e você não tem direito. Falou, olha, entrei com a ação, mas você não tem direito. Você quer uma indenização, o juiz falou que você não tem direito. Às vezes eu entro para resolver um problema, eu não consigo resolver. Porque aquele problema ali, eu não tenho a competência e nem a forma necessária para se resolver. Hoje, para você ter uma ideia, antes de eu vir aqui, eu fui resolver uma questão de drenagem. É possível resolver. Existe uma saída. Então já estou feliz, porque tem condições. Mas às vezes eu chego em locais que a pessoa fala que não tem condição. Então, o desejo do meu coração é servir, aproveitar muito os meus filhos, assim, o crescimento deles, sabe? Sempre que eu posso, eu estou levando na escola, buscando, faço 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu não quero abrir mão da minha família, é o nosso refúgio, estar sempre na igreja, não abro mão de estar na casa de Deus, sabe? Tenho conhecido vários ministérios também, mas estou sempre com eu e a minha casa servindo ao Senhor no templo, participando, e assim, e confiar no Senhor para que Ele possa me levar da maneira que Ele quiser. Uma né? coisa que eu fico feliz de ouvir o seu testemunho, tudo que você está dizendo, é que eu vejo que você é um homem que se move por propósito, não pela falta. Hoje, por causa de um distanciamento de Deus, a gente vê muitas pessoas sendo movidas pelo próprio estômago, né? O estômago se tornou um Deus, a falta, a necessidade. Então eu vejo pessoas trocando de emprego por causa de R$ 10 a mais, Sim. mas para uma outra área que não tem Isso. nada a ver com o propósito Perfeito. dela, por causa de visibilidade. E são pessoas que se movem pela falta e, porque se movem pela falta, sempre vão estar em falta, né? Nunca vão estar satisfeitas, completas. E ali no Éden, a gente observa que primeiro Deus criou o jardim, fez tudo o que Adão precisava, depois ele colocou Adão no jardim. A primeira coisa que Deus deu pro homem ali, e o Éden, quando a gente vai estudar a palavra Éden, trabalha muito a presença de Deus, né? O Éden deixou de existir quando Deus deixou de estar. Então, a primeira coisa que Deus deu para o homem foi a presença dele. Depois foi o propósito. E dentro do propósito era cuidar, cultivar, proteger e direcionar. E só quando o homem estava pronto nessas áreas é que ele presenteou ele com uma mulher. Então, você percebe que primeiro Deus supriu as necessidades, ele fez o jardim, fez comida, fez tudo. Depois Deus colocou o homem lá para que ele nunca se movesse pela falta e sempre pelo propósito. Por causa do distanciamento de Deus, a gente inverteu. Então tem muito pastor se movendo pela falta, muito político, muito profissional, e é o resgate hoje da gente entender, olha, tudo que eu preciso Deus já me deu, né? Eu já tenho a vida, o ar, a comida, tudo que mais custa caro nesse mundo, o que importa, Deus dá pra gente de graça. Verdade. Né? Então eu não preciso me mover pela falta, eu me movo pelo propósito. Por que o passarinho, embora ele não trabalhe nem ajunte comida, ele come do melhor dessa terra? Porque ele está fazendo o que Deus mandou ele fazer, voar, bater as asas. Por que o lírio do campo, embora não trabalhe, ele se veste do melhor dessa terra? Porque ele está onde Deus o plantou. Agora, se ele não estiver onde Deus o plantou, ele não vai se vestir do melhor. E se o passarinho não fizer o que Deus mandou, ele não vai comer. Ou seja, toda vez que a gente estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, não vai faltar recurso para a gente. E a gente não precisa prostituir o nosso chamado, a nossa missão, nosso caráter por causa de nada. Porque primeiro Deus nos supre e depois ele nos envia. Então, quando você me diz isso, eu fico muito em paz de saber que você está indo para Brasília, não pela falta, mas pelo propósito. Sim. Não pensando em si, mas pensando na solução e na resolução de problemas. E quando o povo de Deus está disposto a amar, Deus paga a conta. Seja qual for o preço, Deus paga a conta quando a gente está disposto a amar. E uma vez que a sua decisão é essa, tenho certeza que Deus vai financiar, patrocinar, abençoar, Ele vai Amém. conectar com as pessoas certas, vai abrir as portas certas, para que esse sonho que está aí no seu coração, se foi ele que colocou, venha a ser uma realidade, uma verdade, né? E é impactante quando você tem essa compreensão e tem esse direcionamento, como você tem paz. Isso é verdade. Isso é algo que te dá paz, porque você não olha as circunstâncias. E é difícil, pastor. É difícil você não olhar as circunstâncias, onde você tem, às vezes, pessoas que têm interesses variados, pessoas que vão te trair, pessoas que não vão entender o propósito de Deus na sua vida, pessoas que vão querer se aproximar de você justamente para usufruir de algo, porque eles percebem que Deus tem um propósito na sua vida e eles querem usufruir disso também. Sim. Mas assim, enquanto a gente tiver com essa conexão, tiver com a confiança e entregar realmente para o Senhor o nosso futuro, né? Que é isso que eu acho que é o mais importante, é você confiar
que Deus tem o melhor para você, aí você vai ficar em paz e a sua vida vai fluir com a bênção dele. Então, assim, acho que você resumiu muito bem, é o que eu consigo viver e vejo isso. Eu fico muito feliz, por exemplo, antes de estar aqui, eu recebi um telefonema de uma irmã que estava na Itália. Como advogado, ela me procurou na época. E na época ela já praticamente tinha perdido o imóvel dela, que era um imóvel que ela lutou. Por que ela perdeu? Porque ela teve que levar os filhos para lá, porque lá era a única esperança dos filhos conseguirem enxergar, porque eles já estavam perdendo a visão. Precisava fazer uma cirurgia que só tinha lá na Itália e o governo italiano bancaria. Nossa. E aí ela não conseguiu pagar a prestação da casa. Então, quando ela veio aqui, algo que me marcou muito foi que antes da gente... Aí eu entrei com um processo, eu já sabia que era muito difícil, que eu ia depender da outra parte, mas nós oramos. Nós ajoelhamos lá na sala do meu escritório e oramos. E quando a gente chegou na audiência, e a juíza disse assim, tem uma proposta de acordo, a outra parte virou e falou assim, impossível. A juíza disse, não é impossível. Bom. Nós vamos sair daqui hoje com um acordo. E vamos resolver a situação dela. E aí o milagre aconteceu. Uau. Então, assim, tem como Deus mudar qualquer realidade. Basta você confiar. Né? Então, assim, a confiança... E aí ela está me ligando hoje, a gente estava se lembrando disso, eu até chorei, porque você vê... Uma das coisas, pastor, que eu mais gosto da minha vida é ser uma porta que Deus abre, é ser aquele que abençoa, é ser instrumento dele para gerar o bem. Nosso pastor de jovens aqui, o Renan, ele fala sobre o interruptor. Quando você entra num ambiente escuro, você fica temeroso, né? Não sabe se vai se machucar, se vai tropeçar, o que tem ali. E você sai apalpando as paredes, tentando encontrar o interruptor. E quando você encontra o interruptor, não te dá uma sensação de alívio? Com certeza. Graças a Deus, encontrei uma saída, uma solução. E ele diz que a gente tem que ser esse interruptor no mundo, né? Legal. Nesse mundo escuro, nesse mundo sombrio, que as pessoas, ao se encontrarem com a gente, elas têm que ter essa sensação. Graças a Deus, tem alguém aqui que vai me ajudar, tem alguém aqui que eu posso contar, que eu posso confiar. E no pouco que eu te conheço, eu sinto que você é essa pessoa. Então, glória a Deus. Já caminhando aqui para o nosso encerramento, queria agradecer a sua participação hoje aqui no nosso episódio, no nosso podcast. Já estamos caminhando aí para quase 50 episódios. Nossa, a gente está muito feliz que você está fazendo parte dessa história, parte de tudo que está acontecendo. Estou na primeira temporada, que a primeira temporada tem que ser 52, né? Pelo menos. Então... É verdade. E pode ter certeza que você vai participar muitas vezes aqui com a gente vai te convidar outras vezes. Fiquei muito curioso sobre esses projetos aí, sobre os comércios, né? Depois, no próximo episódio, eu queria que você contasse como é que tudo isso surgiu no seu coração, como que isso funciona na prática, né? Do posto de gasolina, da loja, do abuso infantil. Então, no próximo episódio, quero que você detalhe mais pra gente, mas quero agradecer. Sei que final de ano aí a agenda é pesada, muito corrida. A sua generosidade, a sua disposição de estar aqui no meio de uma tarde, né? Podendo compartilhar, testemunhar. Tenho certeza que o seu testemunho vai inspirar muitas pessoas, abençoar muitas pessoas. E vai ser muito importante para as pessoas também conhecer o outro lado do Irlan também, né? O lado marido, pai, um homem de fé, tudo que você viveu. Vai ser muito importante. Então, obrigado, viu, Irlan, por estar aqui. Eu que agradeço, pastor. Para mim foi uma honra, um privilégio compartilhar desse bate-papo aqui, né? Sem filtro, sem censura, né? E, assim, falar... daquilo que Deus tem feito na nossa vida é algo maravilhoso. Então, que a gente tenha mais oportunidades. Eu desejo sucesso. Amém. Que o Senhor continue te abençoando, abençoando a igreja, amém, abençoando o projeto que Ele tem colocado nas suas mãos. Eu digo isso sem medo de errar, que você tem sido uma bênção para a cidade de Belo Horizonte. Glória a Deus. Da forma que Ele está te usando, você tem sido uma bênção para a cidade de Belo Horizonte, e eu creio que muitos e muitos projetos virão. Basta você realmente estar nessa posição de eis-me aqui. E isso vai acontecer. Então, assim, para mim que foi uma honra, um privilégio, eu estou à disposição, nosso mandato está à disposição, aquilo que eu puder ser útil, se alguém tiver alguma necessidade que eu puder ajudar, assim, não sei se vai deixar, depois se vai deixar os caracteres aí com os nossos... Como que o pessoal te acompanha nas redes sociais? Eles me acham lá através de o Instagram, @irlan.melo, Irlan com N, de nariz, e Melo com um L só. E aí, jogando esse nome no Google, você acha também Facebook, Twitter,
Tudo. A Tem nossa algum página. e-mail que fala direto com vocês lá do gabinete? Tem. Ou como que funciona o WhatsApp? Não, E-mail, como que pode, fala lá? pode mandar qualquer e-mail para o irlanmelo@gmail.com que eu consigo ter Acessar. acesso. E assim, só jogando no Google mesmo vai pegar os dados lá, tem o telefone direto do gabinete. né? Às vezes são coisas simples que deveriam funcionar de maneira Com simples, certeza. mas que são complexas porque a população não consegue acessar. Há um caminhão de lixo que não está chegando, uma árvore que eu preciso que poda, uma rua que está esburacada, alguma coisa assim que às vezes a população tem uma certa dificuldade e a gente está ali para servir. Já conhece os caminhos, Sim. já sabe como fazer. Facilita, né? Facilita muito. Então, assim, são coisas do dia a dia que a gente tá lá justamente para servir mesmo. Então, que a gente puder ser útil, à disposição. Parabéns aí. Obrigado, viu? Segue o Irlan lá nas redes sociais, no Instagram, para você acompanhar todo o trabalho dele. E eu peço a você que está ouvindo a gente no Spotify que acompanhe aqui, que você se inscreva no nosso canal, mas também que você possa compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus amigos aí. Compartilhe no Stories aí que você está ouvindo a gente. E se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreva aqui no canal também, deixe o seu like e compartilhe esse episódio para abençoar e inspirar muitas vidas. Um grande abraço, obrigado, Irlan. Valeu. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.